E aí, tranquilo? Nessa semana dedicada ao direito civil, quero abordar um tema importantíssimo e atualíssimo: o projeto de lei 1179 de 2020, já na mesa do presidente para sanção. Nesses 5 dias, eu vou tentar comentá-lo tópico por tópico, naquilo que for mais importante para a nossa vida relacional. Vamos lá. Em primeiro lugar, o PL institui o dia 20 de março de 2020 como marco inicial, em bom juridiquês, termo inicial, para os efeitos dele decorrentes. Em segundo lugar, não se trata de lei temporária. Por outros termos, quando acabar a pandemia, esperemos que seja logo, a lei continuará em vigor e as relações jurídicas que tiverem sido afetadas por ela seguirão o seu curso, muitas vezes sem ter como voltar atrás, ou seja, seguirão afetadas pela lei. No presente vídeo, nós vamos cuidar de um assunto apenas: prescrição e decadência. O que diz o PL a esse respeito? O artigo 3º dispõe que os prazos prescricionais se consideram impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor da lei, que será logo até 30 de outubro de 2020. O que significa isso? Antes de mais nada, qual a diferença entre impedimento e suspensão de um prazo? A diferença não é muito importante do ponto de vista prático. Muitos autores até nem tratam disso, mas ela existe de qualquer jeito. O impedimento ocorre quando o prazo ainda não começou a correr. Vamos imaginar o seguinte: A é embaixador do Brasil na Colômbia. Lá da Colômbia, ele toma um empréstimo no Banco do Brasil pelo aplicativo do seu celular. No dia do vencimento, não paga. Nesse momento, teria início o prazo de prescrição. Ocorre que, como A está no exterior a serviço do país, o prazo fica impedido de começar a correr. No momento em que A retornar ao Brasil, aí sim o prazo tem início. Na suspensão, o prazo já começou e fica suspenso, voltando a correr do momento em que se suspendera, quando a causa da suspensão deixar de existir. Então vamos ver o mesmo exemplo de A. Enquanto ele estava na Colômbia, o prazo não teve início. Voltando ao Brasil, o prazo começa a correr. Supondo que seja um prazo de 5 anos e que depois de 2 anos A seja designado embaixador na Argélia, o prazo será suspenso no momento em que A deixar o país em serviço diplomático. Quando retornar ao Brasil, o prazo será retomado, contando-se os 2 anos já passados, ou seja, correrão ainda 3 anos. As hipóteses de impedimento e de suspensão estão previstas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil. Só a título de recordação, há também as hipóteses de interrupção previstas no artigo 202 do Código Civil. Na interrupção, o prazo interrompido, quando volta a correr, volta do zero. Vamos imaginar que A tome um empréstimo junto a B. No vencimento, não paga. Nesse instante, começa a correr o prazo de prescrição. Ocorre que B não tem como provar que A lhe deve e, por isso, fica sem ter como cobrar a dívida judicialmente. Bom, passam-se 3 anos e A, num momento irrefletido, assina um documento de confissão de dívida. Nesse átimo, a prescrição se interrompe e começa a correr do zero, como se nenhum tempo houvesse transcorrido anterior a ela. Bem, de todo jeito, o projeto de lei só fala em impedimento e suspensão. Na prática, portanto, todas as dívidas vencidas e não pagas terão o respectivo prazo de prescrição suspenso, se for o caso impedido,
até 30 de outubro, que é a última sexta-feira de outubro de 2020. Obviamente, nos casos de interrupção, a prescrição fica impedida de se iniciar até 30 de outubro. Assim, se o devedor assinar a confissão de dívida, o prazo prescricional que começaria a correr de imediato só terá início na segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Finalizando, se a prescrição já estava impedida, suspensa ou interrompida, continua impedida, suspensa ou interrompida por força do próprio Código Civil, não sendo necessário invocar-se essa lei, salvo excepcionalmente. Por exemplo, imaginemos que um prazo esteja suspenso e tornaria a correr em 6 de julho. Até 6 de julho, ele já está suspenso mesmo, não por causa dessa lei, mas pelo próprio Código Civil. Bom, de 6 de julho em diante, ele continuará suspenso até 30 de outubro. Aí já com base nessa lei. Entendido? Bem, as normas do projeto de lei relativas ao impedimento, suspensão e interrupção da prescrição aplicam-se também aos prazos decadenciais, que só retornarão a correr a partir de segunda-feira, 2 de novembro. Isso porque o próprio Código Civil, no artigo 207, dispõe que, por força de lei, os prazos decadenciais poderão ser excepcionalmente impedidos, suspensos ou interrompidos. E é exatamente o caso. Bom, para acabar agora de verdade, os prazos de uso capião, que alguns chamam de prescrição aquisitiva, ficam todos suspensos até 30 de outubro. Bem, por agora é isso. Amanhã tem mais. Nós vamos falar das pessoas jurídicas de direito privado e dos condomínios. Quarta-feira tem live comigo e com o professor Bruno Lever acerca das relações de consumo. Um grande abraço.